Boa tarde a todos e todos os presentes. Obrigado pela vossa presença. Um agradecimento especial a todos os nossos convidados que estiveram aqui como competencistas, da parte da manhã, da parte da tarde. Não vou mencionar os nomes, perdão, mas o nosso sincero obrigado. E a terceira nota é desde logo para fazer um protesto, porque o José Maria e não só criaram um compromisso para o qual eu não estou preparado para responder. Portanto, eu vou partilhar convosco apenas notas de reflexão que fui registrando ao longo do dia e enxertadas em alguma reflexão prévia, ou seja, inerente à discussão, à troca de emoções que tivemos para a preparação desta sessão. O CDA tem sido isto, espaço de encontro, de reflexão, contributo para a construção de propostas que ajudem à ação e no contexto atual, exige-se muita reflexão sobre o que podemos fazer e, acima de tudo, como fazer. Logo de manhã, antes de se iniciar a sessão, ali à entrada, cruzei-me com o professor Mário Ruivo e depois com o José Reis. E com o Mário Ruivo começamos a falar e ele, na sua excepcional experiência de vida vivida e também como biólogo, dizia-me, até a propósito de algumas observações que também tenho feito sobre esgotamentos e contradições do sistema capitalista em que vivemos, ele dizia isto em diversos campos já está demonstrado que não tem futuro. E, portanto, nós estamos num tempo em que há caminhos em gestação, em desenvolvimento. Agora, dizia ele, já se percebe e já se sente no ar os átomos. Mas aí são identificáveis, nós também vamos identificando. Ainda não há a força de atração desses átomos para transformar a coisa, ter um corpo e ter uma ação concreta. E o José Reis, com a sua análise, que é muito de economista da economia política e com sentido crítico, ele falava do espaço onde nos movemos para procurar dar a coesão aos atos, não é? E dizia, nós estamos logo no início, estamos numa espécie de arquipélago de muitas ilhas, onde até parece contraditoriamente estão sempre a surgir mais ilhas. Há uma atomização, mas é este o espaço onde estamos e há fundamentos, há razões para este surgimento. Não é porque agora deu uma doidice coletiva e andam todos a fazer disparates, não é? O contexto pode ter muito contraditório. Ora bem, é eu percebo que estas duas ideias são interessantes para refletirmos, e então nós trazemos aqui governar à esquerda a democracia, o trabalho e os direitos sociais, a dívida, a União Europeia e a soberania. A primeira observação sobre isto é para vos dizer que nos parece, àqueles que acompanhamos a preparação disto, que os temas foram bem escolhidos. Talvez aqui o segundo, mas não há problema quanto a isso, mereça, ou seja, a questão da dívida da União Europeia e da soberania mereça ser o campo primeiro da reflexão, porque estão aí alguns dos bloqueios fundamentais para se encontrarem caminhos alternativos. Mas não há dúvida, e o debate de manhã deixou claro, que a democracia, o trabalho e os direitos sociais, numa relação que depois à frente, em coisas concretas, gostava de situar, são temas absolutamente prioritários na discussão que há que fazer e na definição dos campos e dos conteúdos concretos para programas objetivamente alternativos. E é curioso porque, como já foi dito, o professor Joaquim Gomes Canutilho, por razões de sobrecarga de agenda e de incapacidade expressa por ele, embora pedindo para transmitir que noutros momentos poderá estar connosco, mas de fazer alguma reflexão, ele acha que um constitucionalista tem que dizer as coisas já bem fundamentadas. O desafio que lhe fizemos foi que selecionasse 4, 5 tópicos
E a propósito da dívida da União Europeia, a soberania é curioso porque eu e o Jorge Leite tivemos com ele uma troca de impressões até extensa, e a coincidência, a abordagem do problema da soberania e das diversas componentes da soberania pela preocupação de uma análise até constitucionalista da matéria. E uma das coisas que ocorreu é que na sala onde estávamos, que era a sala de trabalho dele, em cima da mesa dele estavam 2 livros em língua alemã, que é uma língua que ele domina, eu nem cheiro, mas em cima da mesa estavam 2 livros e ele disse, de surpresa é que eu comecei a andar agora nos últimos tempos, também desperto para esta questão, e os alemães estão a fazer, neste plano da análise constitucional, etc., a fazer uma observação atenta e uma polinização em torno da questão da soberania. Portanto, primeiro registro muito pontual é não nos assustemos em discutir a soberania. Antes, pelo contrário, é mesmo preciso discutir a soberania, articulada com os outros desafios que aqui estão. Queria, entretanto, situar, a fechar isto, as observações do José Reis, logo no início, acerca do que significa governar à esquerda. Eu acho que ele colocou bem. Ele disse, compromisso da resistência. E é preciso reforçar-se a conjugação de esforços para resistir e para tentar, e ele disse, e eu acho que vale a pena, interromper esta governação e estas políticas é muito, muito importante. E eu acho que ele disse resistência, mas não chega à resistência. E depois diz que é preciso passarmos ao campo concreto das propostas e no terreno de cada uma. E nós trouxemos aqui alguns, neste debate, os participantes trouxeram a identificação de condicionalismos a partir da nossa condição de membros da União Europeia e condicionalismos em função da nossa realidade mais intrinsecamente interna, e foram desenvolvidas muitas propostas. Eu acho que o texto do José Reis, de introdução a esta conferência, tem os tais 7 pontos que ele apresentou, que começa pela cultura, no conceito mais amplo da cultura, e vem por ali fora, enquadram todos os campos que aqui foram desenvolvidos, uns já com mais participação. A sessão da manhã teve um aspecto interessante, é que 2 dos intervenientes transportaram para aqui não apenas a sua, de forma muito profunda, não apenas a sua interpretação, mas o resultado de um trabalho, que é o compromisso do CDA, que é ir fazendo percurso. Quando nós ouvimos aqui algumas das exposições, temos de concluir, afinal, não se andou a brincar durante este tempo todo, tem havido reflexão, onde as pessoas estão, não é? Porque não estão apenas, não é o CDA que é o espaço, cada um de nós todos os dias trabalha em espaços diversos e faz conexões, e portanto isso tem sido feito, mas veio esse contributo num contexto em que a situação para os portugueses é de crescente emergência. E eu acho que não exagerarei se disser, no presente, perante há uma premência de resposta aos problemas das pessoas. Então estamos num tempo onde a pressão para a admissão do governo e a questão das eleições, e as eleições não deixar, eu acho que é isto, afastar das próximas eleições a chamada normalidade instituída. Não é nesse plano que as eleições têm que fazer. Não é nessa perspectiva que as eleições têm que fazer. As eleições vão realizar-se, devem realizar-se o mais depressa possível. Por isso eu dizia, talvez seja muito importante cada um de nós fazer o máximo que puder para interromper esta governação, correr com eles e as eleições serem o mais depressa possível, mas criar também na sociedade a ideia de que isto não é um quadro normal, vai haver mais umas eleições que se realizam daqui de 4 em 4 anos. Não! O povo está a sofrer, o país está a ser posto em causa no seu caminho, no seu caminhar para o futuro, e há aqui uma emergência. Se nós ajudarmos a que se perceba isto, a que o povo entenda, é mais fácil depois encontrar soluções. Quando dizem, mas não há tempo de preparação, não. As situações de premência criam mesmo soluções, não é? E
muitos de nós temos por experiência vivida o que foi o 25 de Abril. Não faltaram quadros logo a seguir. E hoje há o debate necessário, há a preparação necessária da sociedade portuguesa para haver soluções. E o Congresso também confirma, e também tem trabalhado para elas com contributos individuais, com reflexões mais coletivas. E é neste contexto que eu escrevi um artigo que ontem, publicado hoje, e algumas das coisas que aqui estão nem são reflexão só minha, por exemplo, aqui há ideias muito partilhadas com o José Maria Castro Caldas, portanto, como ele me fez um desafio, eu fui buscar aqui algumas coisas e digo que também tens a responsabilidade, portanto, não sou só eu que estou a dizer isto. Mas eu comecei por escrever, o artigo tem por título Sair da Mercolândia, usando o H e os dois L's na construção da torre. Mercolândia sem H e sem os dois L's está a ser uma palavra muito utilizada. Não é? E digo assim: em poucos períodos da história, os portugueses terão sido colocados perante desafios tão difíceis como os que hoje vivemos para nos afirmarmos como povo, como nação, como país, como Estado soberano. Não tive a oportunidade de consultar nenhum dos meus amigos politólogos. Isto decorre da interpretação dos conceitos, mas isto coloca uma exigência de grande debate ideológico e político. E este debate também chama a atenção que o registro que está no senso comum dos portugueses sobre a União Europeia é um registro positivo. Não vamos aqui ficar a analisar porquê, se tem razão, se não tem, mas é um registro positivo. Nós fomos mobilizados, já não me recordo se foi o André de manhã, alguém disse, fomos mobilizados para uma Europa, julgo que a expressão usada foi de progresso. Mas muitas vezes nós dizemos da harmonização social no progresso. Aliás, o Tratado de Roma inscreve o conceito. Não é? E, portanto, a ideia de estarmos a participar nas sociedades mais desenvolvidas. E este, por razões múltiplas, ainda o sentimento que existe, é a percepção que existe. E daqui ser fácil, não é, estar em relação à possibilidade que isto às tantas não ser assim, se gerar na cabeça das pessoas um cenário de catástrofe. Então, como é que vamos ao debate sobre estas coisas para pôr o mais possível, a partir depois da análise da inteligência de cada um, apreciações que sejam apreciações equilibradas e que estabeleçam pontos. Depois, o problema de gerar confiança nas pessoas, que parte muito daqui, tem a ver como é que chegámos, há pouco era colocada a questão, como é que chegámos ao comum das pessoas com o debate sobre estas matérias. E a questão de Portugal ter voz própria. E voz própria implica ter propostas e saber o tempo em que deve avançar essas propostas. O que é que, em relação à Europa, eu coloco aqui como uma realce do que foi dito. A transformação da natureza da União Europeia. Houve um consenso sobre isso, de facto. Não estamos. Começou por ser José Maria Castro Caldas, logo na introdução, a observar isto, mas depois é confirmado. Mas, como eu dizia, esta não é a percepção que está no comum dos cidadãos. A ideia de que a Europa se transformou, pelo caminho que seguiu, num colete de forças, num Ocidente que está bloqueado, um Ocidente, formulação também comum, e com traços de decadência preocupantes. Aliás, é curioso, seria interessante até aprofundar-se como é que a transposição de cargas da crise que até rebentou, todos nós sabemos, em certas dimensões, embora os bloqueios do sistema não sejam apenas a crise financeira, mas que até rebentou nos Estados Unidos, como é que ela passa tão rapidamente para a Europa e se transforma esta crise numa espécie de oportunidade em que há dois aspectos centrais na utilização dessa oportunidade, ou dois caminhos centrais que foram seguidos, foi o ataque, a destruição do Estado Social de Direito Democrático. Eu gosto muito desta formulação. Não é apenas o Estado Social, é o Estado Social de Direito Democrático. Habituei-me com o Jorge Leite a utilizar esta formulação. Este é um ataque que está aí, que mete questões da democracia, do direito, mas o social em toda a sua expressão, e o
uma brutal transferência de rendimentos e de poder dos trabalhadores para o capital. Brutal transferência, que em Portugal se mede ano a ano em milhares de milhões de euros. Ora bem, é esta União Europeia a transformar-se numa federação sem democracia, construída às escondidas dos cidadãos, mas à custa dos seus direitos e com dramáticos sofrimentos que também atingem povos fora do seu espaço. Isto leva-me desde logo a uma outra questão que aqui, a realçar uma outra questão que aqui foi trazida, que pesa muito no debate mas atenção, quando nós estamos a discutir cenários alternativos, imaginemos que há uma desarticulação da União Europeia. Então a União Europeia foi a sustentação, em muitos debates, digamos que foi o ancoradouro, foi o compromisso que nos propiciou o melhor período de paz e mais longo período de paz. Isto tem dimensões de verdade, mas atenção, porque as mudanças no mundo são profundas, há imenso sofrimento e os caminhos, e veja-se onde se posicionou a União Europeia ou os seus mandantes em atos muito sensíveis do ponto de vista das decisões ao nível mundial, mas esta política da União Europeia provocou sofrimento grave e instabilizações muito perigosas em várias regiões do globo. E isto não pode ser posto de lado, porque nós estamos num novo tempo. Todos nós sabemos que o que representa hoje abordar-se às vezes com o conceito de emergentes e observação das relações que se estão a alterar no mundo. E, portanto, eu acho que sim, senhor, temos que discutir o que é que significa uma estabilização e as pessoas terem noção, mas não ficarmos fechados sobre nós próprios. Porque aí, se ficarmos fechados sobre nós próprios e a seguir a cartilha do neoliberalismo para gerir a decadência do chamado Ocidente, é um problema dos diabos. A outra questão que se associa a esta é um ponto-chave, daqueles que eu aqui mais queria realçar, vou procurar ser sintético, que é tal Marcolândia que estamos a viver. Nós estamos, portanto, a caracterização do que tem sido os poderes que domina, etc., o papel da Alemanha e de outros foram aqui mais do que analisados. O que é que está aí a aparecer? E também aqui foi colocado, a aparecer com muita força. Parece desenhado e em desenvolvimento um compromisso da direita das forças neoliberais, com o que resta da social-democracia, extremamente fragilizada e cheia de contradições, para, no tempo próximo, arranjar aqui algumas folgas, alguma flexibilidade em metas para as dívidas, para outras coisas, em troca de quê? Em troca das reformas estruturais que aqui eram referenciadas. Os discursos do Sr. Draghi e de uma série de gente a nível da União Europeia é uma repetição constante da impossibilidade das reformas estruturais. E o que são reformas estruturais? São, como eu já aqui disse, conteúdos que atingem o Estado Social de Direito Democrático e conteúdos que tornam o trabalho mais explorado e, portanto, a transferência de relações de poder e da riqueza do lado do trabalho para o lado do capital, por mecanismos diversos. É isto que estão a recomendar e que nós, portugueses, conhecemos muito perto. E aqui surge logo uma observação para o período imediato. O orçamento de 2015 e a governação daqui para a frente, se nós, e quanto mais tempo passar pior, vai ser eu acho, o Zé Maria das Fias dizia isso, vai ser um exercício de técnicas de esconder dívidas e de manipulações de contas e de manipulações de cenários impressionantes. Porque a direita, aqui, no plano interno, além de tentarem ficar para o lado dos interesses que representam o mais possível, eles vão tentar deixar o terreno o mais armadilhado possível. E há muito compromisso no chamado centrão político que não entra nisto, porque é claro, não estabilizar a coisa, não, isto não pode ser. Portanto, estamos aí às portas de viver dias muito delicados. E posto isto,
Eu acho que nós termos um governo eleito com uma base programática submetida ao que está instituído, um governo nacional com uma base programática de submissão ao que está instituído, ponto final, ver apenas o que é que se move em coisas pequenas, não vai dar. E, portanto, ponderemos sobre esta questão, porque esta Europa pode acabar mal. Os que beneficiam deste rumo continuam com muito poder. Os descontentes são muitos, como nós sabemos, eu diria são muitíssimos, mas entre os descontentes há nuances diversas. Todos reconhecem que há perigos para esta Europa com este rumo e sentem que isso pode ser perigoso para o próprio chamado projeto europeu, mas no plano interno também de cada país com problemas complicados, mas estes descontentes, num seio deles reina a divisão, como nós sabemos. Por um lado estão os descontentes prudentes, depois naqueles que definem melhor as suas posições, os que apostam nos caminhos estreitos entre as linhas dos tratados e etc, e com empenho às vezes, e não é de desprezar várias das suas posições e muitos dos seus argumentos na análise do problema, mas temos também os descontentes indignados, os que justamente rejeitam os termos e as práticas desta União Europeia. Qual é o problema? É que os prudentes, se ficarem só pela prudência, correm o risco de com facilidade, se transformarem em timorados. E, portanto, não resultar nada da sua rejeição prudente. Mas também é verdade que os indignados correm o risco de parecer aventureiros se não conseguirem uma melhor clarificação daquilo que propõem e se não forçarem um forte combate ideológico e político e se não concretizarem um laborioso trabalho de mobilização cidadã. E é aqui que apenas acrescento 3 notas, e não tenho mais que isto, em relação a esta matéria, que é esta Marcolândia, ou seja, este compromisso de vamos arranjar aqui umas folgazinhas e sempre beneficiando o capital financeiro, as soluções aí estão sempre garantidas. Não é? Nesse campo estão as compensações são sempre gordas, não é? Sempre gordas. A disponibilidade de dinheiro para circular, para responder aos interesses desses, não há problema. Mas, dizia eu, esta Marcolândia, com esta linha de orientação, deixa lá as pequenas folgas a troco das reformas estruturais, acho que no nosso seio há um profundo consenso de dizer, não pode ser. Que raio de reformas estruturais são estas? Não pode ser. Já temos aí um ponto comum. O segundo é a renegociação da dívida. Então, insista-se nisto, no debate e na proposta, tendo em conta os tempos, as formas, porque há divisões diversas, como aqui foi visto. O terceiro, que aqui se gerou um consenso interessante, é a saída do euro. É preciso discutir cenários, ter presente e fazer perceber no plano externo que nós estamos preocupados e que estamos conscientes e responsavelmente a analisar isto. E isto tem que se refletir no debate sobre construção de alternativas, senão não dá. Ora bem, é preciso dizermos que anti-europeus são os estrategas e os executores desta Marcolândia, não são naturalmente os povos, as forças políticas e movimentos de diversas áreas que buscam soluções mais justas e mais partilhadas, porque nós não recusamos, antes pelo contrário, nós queremos solidariedade, partilha, mais justiça nas relações entre os povos, na vivência dentro de cada povo e na articulação das relações entre os países. E posto isto, rapidamente só algumas notas sobre o plano interno. Porque o debate de manhã trouxe alguns conteúdos muito interessantes e há muitos de vós que não estiveram de manhã e que hoje estão. Por exemplo, dos conteúdos de manhã que foi muito discutido é a questão dos direitos. Nós
temos que consciencializar, temos que contribuir tudo por tudo para consciencializar as pessoas dos seus direitos. Eles andam todos os dias a serem despidos, né, em nome dos argumentos da austeridade que foram aqui mais do que desenvolvidos. A relação entre os direitos e a democracia, o significado dos direitos. Mas como dois dos companheiros, dos camaradas e amigos que de manhã refletiam sobre esta questão, o enfoque tem que ser sobre a efetivação dos direitos. Não fiquemos no discurso dos conceitos dominantes, na polemização em torno de conceitos dominantes acerca dos princípios. Temos que fazer um combate do princípio. Direitos são direitos, o que é que eles significam? São das pessoas, são dos cidadãos, não são de nenhuma outra entidade. Só assim é possível uma democracia responsabilizadora. Mas temos que ir para a efetivação. É no campo da efetivação. E as propostas políticas têm que pegar nisso. O trabalho. Primeiro, a igualdade. Uma questão que de manhã estava aqui. Nós somos, e viemos aqui reafirmar, que é importante na sociedade o princípio da igualdade. Mas eu acho que ficou claro uma coisa. É que, afirmado o princípio, o combate trava-se exatamente, e perdoem-me repetir a palavra, no combate às desigualdades em concreto, a partir de cada situação concreta, porque senão comem-nos as papas na cabeça. Ficamos numa discussão viciada. Isto passa-se em muitas áreas. Segundo, o trabalho, o lugar absolutamente central do trabalho. Não há programas alternativos sem valorização do trabalho. O trabalho, há muito a discutir, foi feita uma relação profundíssima entre o trabalho e a justiça social, entre o trabalho e os direitos sociais, e em particular, como está aqui, entre o trabalho e a segurança social. E foi também chamada a atenção pelo significado do salário. Há uma certa discussão na sociedade portuguesa sobre impostos, sobre os impostos, a maior parte conteúdo zero, ainda agora, esta ensinação, Passos Coelho, há pouco espaço, não importa dizer nada, há muito espaço. E depois talvez andem ali a combinar onde é que, a partir lá dos impostos verdes e não sei quanto, põe as pessoas a pagar mais e depois vêm dizer que fazem aqui ali uma cifra em torno do IRS como se fosse um ganho, e o Portas, né, no seu ar de estadista, estará a dizer que eu não permiti isto e aquilo. Entretanto, já nos fizeram a captação do dinheiro. Mas discute-se os impostos, mas há pouca discussão sobre o salário. A discussão do salário mínimo, que foi agora, nas últimas semanas, foi feita em torno quase só de princípios de solidariedade caritativa, solidariedade social caritativa e debaixo dos paradigmas da economia neoliberal. Pois nada, como se isto bastasse. De manhã o António Casimiro chamou bem a atenção que isto não é assim. E, por exemplo, a armadilha que é dizer, sim senhor, não, agora o salário mínimo vai ser atualizado de acordo com a produtividade, e até parecem sindicalistas a dizer, sim senhor, a produtividade tem que ser. E esta é uma armadilha, é uma burla total e absoluta. O trabalho tem dimensões económicas, sociais, culturais e políticas, e sobre isso, acho que, e começou logo o André Barata de manhã a dizer, não há melhor compromisso também sobre o salário, e até sobre o salário mínimo, que aquele que está na Constituição da República. Agora, nós não podemos ir para um governo novo e uma proposta nova, tratando o salário mínimo ou o salário nestas bases. O salário não é o salário tem que ser uma parte distribuída, uma parte da riqueza produzida. A questão do emprego. Eu esta semana participei num congresso sobre o emprego. E uma coisa que me impressionou, ou duas coisas que me impressionaram e que acho que cabem muito bem nas observações que captei lá e que completei aqui, são estas. A responsável de uma das entidades, empresas que mais trabalham na questão da requalificação e reconversões profissionais, apresentou um quadro em que o cenário é este. Até à explosão da crise, nas dimensões que conhecemos, quem procurava
as entidades formadoras para fazer cursos e preparações de competências para as qualificações e conversões eram as empresas e os candidatos eram trabalhadores do ativo. Desapareceu a procura das empresas, pura e simplesmente desapareceu. Ela mostrou com dados concretos e, repito, é a entidade que mais formação faz, mas para além do IEF. E nesta área. E os candidatos são desempregados. Fazendo formações, de requalificações e reconversões, sem saber para que é que eles vão mudar. Só acreditando que estando a investir ali, não consigo qualquer coisa. Não vos vou maçar a dizer o que é que está depois à volta disto, mas isto dá que pensar. Uma outra questão interessante é que um dos meus parceiros de debate, que é um craque das tecnologias, depois de apresentar um painel quais eram as palavras que marcavam as profissões do passado e do presente e quais são as palavras que marcam as profissões, etc., do futuro, começa a teorizar sobre o ensino e qual é o enfoque, o grande enfoque. Hoje, o que é preciso apostar é nas competências relacionais. E a gente fica a pensar sobre isso. Não é? E temos presente o discurso recente do Passos Coelho a falar dos programas de ensino de tipo salsicha. Não é? Ou seja, só acrescentar anos e acrescentar licenciados e mestrados e doutorandos, isso não dá. E então é preciso as competências relacionais. E a gente olha, a realidade, isto é que tem que ser discutido num programa e o que é que é? A participação está a diminuir. Impressiona o desaparecimento de coletividade, de espaços de intervenção, de participação cívica, social, política, etc. A participação nas empresas está a diminuir. A participação dos trabalhadores. E de que maneira? Então, as competências relacionais vão aplicar-se onde? Como? Para o comum das pessoas. Claro, é ali, claro que uma outra informação que a gente pode dominar é esta. Os colégios altamente cotados aumentaram imenso o custo da colocação lá das crianças. Porque os tipos de poder de hoje, né, e aqueles que anseiam, pensam que podem chegar lá, investem milhares de euros por ano em cada filho, porque ele começa já a estabelecer as relações com os filhos dos poderosos, pretensamente, mas vão ser os poderosos da manhã, e portanto aí está tudo certo. Agora, as competências relacionais desligadas de uma sociedade com participação, com democracia, desligadas de condições concretas para a juventude viver no país, etc. Como é que isto está? Podíamos ir por aqui fora, ainda esta manhã, porque isto para reafirmar que a situação é desta premente, ainda esta manhã, o Inspetor-Geral do Trabalho, que não é nenhum tipo que vem do PREC, que continua na Inspeção-Geral do Trabalho, foi colocado lá por este governo, a propósito dos acidentes de trabalho que estão a aumentar de uma forma incrível, era ele que dizia esta manhã que há um desinvestimento das empresas na segurança e na proteção dos trabalhadores e que estamos já no plano da perda de uma geração. A expressão é dele. Isto não é só nesta área, nas outras. Portanto, vamos lá a esta premissa. É preciso combater esta desativação da participação. O António Casimiro colocou aqui uma ideia que acho que é interessante fixar. Nós precisamos de moratórias, seja sobre o trabalho, seja sobre a segurança social, que travem a destruição, seja sobre o emprego, que travem a destruição, mas não chega. Nos novos programas tem que haver compromisso, em alguns casos, de reposição de equilíbrios de poderes, que foram profundamente desequilibrados, e perspectivas de trabalho do futuro. Não chega a dizer, não, trabalhamos e fica como está. Porque os danos na saúde, na segurança social, no trabalho, os danos já foram de uma dimensão que não é possível manter um Portugal democrático e com possibilidades de progresso, de avanço da sociedade, se estes desequilíbrios se mantiverem. Portanto, há conteúdos concretos para as moratórias. Daí que é muito importante afirmar, e quero terminar, afirmar que tem que haver disponibilidade para a construção de governações ou de governação alternativa. Tem que haver. Precisa, é imperioso.
mas tem que haver, ao mesmo tempo, a apresentação de propostas concretas. Não podemos ficar pela posição de princípios e, quanto ao resto, há partes que não nos competem a nós analisar. Este combate à cultura da desvalorização do trabalho é um combate absolutamente crucial, mas também um combate contra o pragmatismo falso, ou o pretenso pragmatismo da economia política neoliberal e deste austeritarismo, e o combate contra a desvalorização e a desresponsabilização pela política. Um dos contributos mais desastrosos que este país teve foi do atual Presidente da República, que sistematicamente, ao longo, ele, que é dos indivíduos na sociedade portuguesa que está na política há mais anos, não tem uma intervenção pública onde não deixa suspeição sobre a política, e ele é o independente. E as relações são as relações de honestidade, as relações pessoais e tal, e depois nós vamos votar. Deixa que os comportamentos dos governantes, seja que o Portas diga que é irreversível e no dia seguinte esteja a fazer uma negociata, que se minta ao país descaradamente, porque é mentira. É impressionante. Ainda esta semana podíamos enumerar vários. O Ministro da Segurança Social e o discurso dele sobre a nova profissão das damas. Não é damas, das damas, desculpa lá, das damas. Agora vão transformar numa profissão com estatuto e tal. Aquele discurso é uma montagem mentirosa e regressiva, conservadora, retrógrada, de concepção reacionária que a gente não imagina. Aliás, alguém que respondeu daqui a um ano, o que vamos ver é uma situação catastrófica, como se vê noutros lados. Mas isto passa em comum. Claro, se um Presidente da República é antipolítica, é pela desresponsabilização. E tudo se faz em torno de relações pessoais e depois das traições e da corrupção que marca essas relações. Isto é um desastre. Como é possível, ainda agora com esta história da educação ou da justiça, isto não é admissível. Não há uma entidade. Tem que se pôr termo a isto. E, portanto, era isto que eu vos gostava de dizer. Há uma premência. Acho que o Congresso assume o seu contributo, o seu espaço de reflexão, de proposta, de construção de proposta. Não somos uma força política, nem está no horizonte sê-lo, mas essa é a orientação traçada, mas todos nós que aqui nos encontramos podemos dar um grande contributo para mudar isto, e é possível. Há condições para criar confiança, mas exige falar verdade e exige muito, muito trabalho, porque não há uma transmissão de nem os grandes meios de comunicação estão disponíveis para trabalhar nesta alteração, por muito que alguns profissionais estejam disponíveis e empenhados por isso. Obrigado e mais uma vez parabéns por terem vindo aqui.